Olá pessoal, tudo bem? Bom, começando mais uma aula de programação em Java. Na última aula eu havia prometido para vocês que nós hoje iríamos trabalhar orientação a objeto. Se você já sabe orientação a objeto, ótimo, você vai reforçar suas ideias. Se você não sabe, você vai aprender agora. Bom, como eu havia falado, em Java, tudo é orientado a objeto, tudo é ponteiro. Acostume-se com essa ideia, você vai ver que é muito melhor do que você trabalhar semelhante ao C. Eu falo melhor, eu acho que é mais, vamos dizer assim, você aproveita melhor o código. Em C você tem que ficar construindo muita coisa, em Java você consegue construir de uma forma mais, vamos dizer assim, mais proveitosa, né? Vamos lá então. O que seria orientação ao objeto? Imagine que você é um carpinteiro, que você é especialista em construir cadeiras, ok? Só que é o seguinte, quando a pessoa chega para comprar uma cadeira sua, ela tem que te informar qual que vai ser a altura do assento, ok? Do assento em relação ao chão, a altura do encosto, o ponto mais alto do encosto até o chão. Tem que informar para você qual que é a cor da cadeira, correto? Então concorda que isso são características da cadeira. Tudo certo, né? Beleza. Só que é o seguinte, para você construir a cadeira, você tem que saber serrar a madeira, você tem que saber lixar a madeira e saber pintar a madeira, correto? Concorda então que esses são os métodos para construir uma cadeira, correto? Então é o seguinte, cadeira, na verdade, ela tem um molde, ela tem um padrão de construção, correto? Esse molde, esse projeto, é o que a gente chama de classe. É quem dá a estrutura, quem dá o projeto para a gente poder criar o objeto, que na verdade é o objeto, na realidade mesmo, é o objeto cadeira, que você senta nela. Então é o seguinte, temos que criar uma classe. Para a gente criar essa classe, é só você clicar no pacote do seu código-fonte, do seu projeto, vai vir aqui em novo, classe Java. Ele te pede o nome da classe, vai ser a classe cadeira. Vamos finalizar. E está pronto o arquivo aqui para a gente trabalhar a classe. O que seria essa classe? Public Class Cadeira. Eu estou definindo uma classe pública. Por que ela é pública? Porque ela pode ser chamada por qualquer outro arquivo do meu código. Se eu fizesse aqui private, quer dizer que ela só pode ser chamada por ela mesma. E não faz sentido nenhum. Eu posso usar ela em outros arquivos. Existem três tipos, tá? O public, o private e o protected. O public é público para todo mundo pode usar aquilo ali. Dentro do projeto, claro, né? O private é privado, como o próprio nome já diz, é só para aquele arquivo, vamos dizer assim, só para aquela classe. E o protected é privado para todo mundo, só que ele é público para os seus filhos. É como se fosse você fosse um pai de família, uma mãe de família, vamos dizer assim, né? E o seu dinheiro. O seu dinheiro não está disponível para ninguém, o seu dinheiro está disponível para os seus filhos, imagine assim. Mas vamos lá. A classe é sempre public, ok? Public class cadeira. E como a gente tinha informado, né? A gente tem uma altura do assento, então um float altura. A gente tem um float a altura da cadeira, na verdade a altura do encosto, né? A altura do assento, com 2 S, pelo amor de Deus, assento com C de pontuação, né? Do português, vamos dizer assim. E a gente tem a cor da cadeira, que vai ser um string cor. Muito simples, né? Só que para a gente poder construir a cadeira, a gente tem que saber construir. Então a gente tem que ter os métodos, a forma de construir. Na verdade é uma função que eu vou fazer o seguinte. Ela não vai retornar nada, ok? E vai ser serrar. Uma função simples. É um void também. Void porque não retorna nada, tá ok? Lixar. E a gente tem aqui também o void pintar. Certo? Beleza. Para que serve isso aqui então, Gilberto? Isso aqui é a nossa estrutura, a estrutura da nossa cadeira. Isso aqui então é uma cadeira? Não. Isso aqui é o projeto da cadeira. Como que eu estou construindo a minha cadeira? Agora eu quero construir. Como que eu faço para construir? É só eu vir aqui no meu código principal, na minha função main, e criar a minha cadeira. Eu quero criar um objeto, correto? Então eu vou criar, por exemplo, vou chamar aqui de C1, vai ser a minha cadeira. Só que eu tenho que formar o tipo. Eu não faço lá, por exemplo, int valor. A variável valor ela é do tipo
int, correto? Na verdade, a minha cadeira, eu tenho que falar também que C1 é do tipo cadeira. Certo? Acabou aí, né? Não, não acabou. Eu só criei um ponteiro, na verdade. Eu falei que ele é do tipo cadeira. Olha só, em Java tudo é ponteiro. Então eu criei um ponteiro chamado C1 e falei que ele vai apontar para uma área de memória do tipo cadeira. Consegue entender isso? É um pouco complexo mesmo, mas depois você vai entender que é muito simples. E é o seguinte, eu preciso atribuir realmente o objeto. Eu tenho que falar, olha, eu quero criar um objeto do tipo cadeira. Eu só pedi espaço para armazenar. Agora eu tenho que jogar um objeto nesse armazenamento. Então eu vou fazer aqui recebe cadeira. Só isso? Não, não é só isso. Eu tenho que falar que é um novo objeto. Então é um new cadeira. Só isso? Não. Como eu estou instanciando, eu tenho que colocar o parênteses, abre e fecha parênteses. Agora sim eu criei meu objeto. Meu objeto é chamado de C1. Tá, mas para que ajudou isso aí, Gilberto? Você teve todo esse trabalho para fazer, para criar um molde, para depois criar um objeto. Você não podia criar aqui dentro já int altura, float altura, string cor e por aí? Você vai entender por que isso aqui é muito melhor. Tá, eu criei aqui então o meu objeto cadeira do tipo C1, certo? Para que isso serve? Eu quero imprimir na tela que eu vou construir a minha cadeira. Para eu construir a minha cadeira, eu preciso então fazer cadeira, ponto nada. Apareceu aqui um class que não tem nada a ver. O que seria isso aqui? Eu não posso chamar o método serrar, lixar e pintar chamando a classe. Eu tenho que, na verdade, passar o objeto. Como é que chama o meu objeto? C1. C1 ponto. Aí sim eu tenho os métodos serrar, C1 ponto lixar e C1 ponto pintar. Eu falei que eu estou criando uma cadeira nova, eu estou serrando a madeira, lixando a madeira e pintando a madeira, correto? Beleza, mas vamos exibir alguma coisa, né, para ficar legal. Então dentro do método serrar eu vou imprimir serrando a madeira. Dentro do método lixar eu vou imprimir lixando a madeira. E no método pintar eu vou imprimir pintando a madeira. Correto? Vamos rodar aqui agora esse código principal para a gente ver o que acontece. Olha lá, ó. Serrando a madeira, lixando a madeira e pintando a madeira. Ao invés de eu ter esses métodos no meu código-fonte principal, aqui no meu arquivo principal, né, vamos dizer assim, eu tenho eles no meu objeto. Ah, Gilberto, para que serviu isso aqui? Ah, então eu vou criar 10 cadeiras. O que eu faço? Cadeira, C2, recebe, new cadeira. Acabei de criar um outro objeto que ele também tem os mesmos métodos, os mesmos atributos. Só que, imagina o seguinte, você está construindo duas cadeiras, imagina a sua vida real, você está construindo duas cadeiras. Você já serrou a madeira para uma, mas a outra ainda nem começou. Então, tecnicamente, não faria sentido você serrar a C1 e lixar a C2, correto? O que isso significa? Os métodos de um objeto não interferem nos métodos do outro. Por isso que eu chamo cada método para cada objeto. Se eu fizer aqui um C2 ponto alguma coisa, eu não vou chamar o método do cadeira C1. Eu estou chamando o método de C2, exatamente de C2. Um objeto não interfere no outro. Isso é muito interessante, vocês vão entender nas próximas aulas por que disso. Tá, Gilberto, mas qual que é a cor inicial da minha cadeira? Bom, a cor inicial da madeira, vamos dizer assim, é marrom, certo? Então quer dizer que cor recebe marrom. Seria dessa forma, correto? Não. Isso aqui funciona de uma forma muito errada, mas funciona. Então é o seguinte, logo depois de pintar, eu vou mandar exibir a cor da cadeira. Como que eu faço para exibir a cor da cadeira? Então, C1.cor. Eu quero acessar o atributo cor. Beleza? Vamos exibir. Olha lá, ó.
lixando a cadeira, serrando, lixando, pintando, marrom. Vou colocar assim, cor atual, para ficar melhor, né? Vou concatenar aqui com a cor da cadeira, executar só pra gente ver. Cor atual, marrom. Beleza? Tá, mas e se por um acaso eu vou lá no meio do código e falo assim, então, ó. Cor, mentira, c1.cor recebe roxo. Cor atual roxo. O que aconteceu? Eu alterei o meu atributo, eu alterei a característica da minha cadeira acessando o atributo diretamente. O que está errado. Eu não posso acessar o atributo igual eu estou fazendo aqui, ó, de c1.cor nas duas formas. Eu não posso. Por quê? Porque eu estou infringindo a segurança, a confiabilidade do meu objeto. Eu estou deixando qualquer um alterar o meu objeto, o que está errado. Porque imagine o seguinte, imagine que para alterar a cor você tem que informar uma senha. Imagine assim, qual a senha que eu estou informando aqui? Nenhuma. Então, tecnicamente, eu não tenho uma segurança no meu objeto. Mas, Gilberto, como que eu faço então para resolver essa questão da segurança? Para resolver isso é o seguinte, eu tenho que definir aqui antes de cada atributo, na verdade, o que eu tenho que definir é o encapsulamento do atributo, que é o seguinte, eu não falei aqui antes na classe cadeira, o public, que é público para todo mundo, o private, que é privado para todo mundo, né? São os dois principais. É só eu fazer para todo mundo aqui, private, private, private. Salvei, já deu erro aqui, já, olha só. Ele está falando aqui, cor é privado, tem acesso privado na cadeira. Ou seja, eu não posso acessar a cor. Se eu fizer aqui C1 ponto, ele não exibe para mim aqui o atributo cor mais, tá vendo nessa listinha aqui? Não tem mais o cor, só tem esses métodos aqui. Tá, mas eu quero então pegar a cor da cadeira. Como que eu faço para pegar a cor da cadeira então? Eu crio um método aqui na verdade, chamado de, a cor é uma string, então eu vou retornar aqui uma string. Eu vou criar aqui um método chamado getCor. Get, pessoal, é obter. Eu quero obter a cor da minha cadeira. Qual que é a minha cor? Eu vou retornar, né, claro, o meu atributo cor. E agora, quando eu venho no meu objeto C1, pode reparar lá que eu tenho agora o método getCor. Vou exibir para você, vou executar lá, cor atual marrom. E agora eu não consigo mais fazer C1.cor. Ele nem existe esse método lá mais. Conseguiu entender? Eu estou encapsulando. Agora, da mesma forma que eu encapsulei os meus atributos, eu posso encapsular também os métodos. Então, na verdade, você não vai encontrar só o retorno do método e o nome. Você vai encontrar public, void, e aí sim. Por que o public? Por que eu estou colocando public se já é público? É para ficar melhor de você fazer a leitura do código, né? Para o código ficar mais legível, vamos dizer assim. Ok? Funciona do mesmo jeito, tá? Olha lá, cor atual marrom. Ah, Gilberto, mas e se, por exemplo, a cor da madeira é marrom, então eu vou entregar a cadeira sempre na cor marrom. Aí meu cliente pede para eu pintar a cadeira na cor azul. Como que eu faço para alterar a cor da minha cadeira? Então eu venho aqui, eu crio um método public. Só que agora é o seguinte, eu não quero obter a cor, eu quero informar uma nova cor. Então tecnicamente eu não preciso retornar nada, então é um void. Ao invés de get, eu vou informar a cor, eu vou setar uma nova cor. Então o método setCor. E aí eu tenho que passar a cor para ele, certo? Então é um string C. Aí eu vou fazer cor recebe C. Muito simples, sem mistério algum. Agora eu venho no método principal e vou fazer o seguinte. Antes de pintar, eu vou fazer aqui C1.setCor e eu vou colocar aqui verde. Olha lá, virou verde, tá vendo? A cor inicial da madeira é marrom, ok? E como eu faço no meio do código, lá eu faço setCor verde. Mas dá na mesma então você deixar aquilo lá sem encapsular? Não, não dá na mesma não. Por quê? Vamos supor que é o seguinte, a minha cor, eu só posso trocar para cor verde ou vermelho, por exemplo.
Então eu posso fazer aqui if c igual a... Não é igual, pessoal. String tem um método próprio para fazer comparação, tá? Que é o equals. Equals verde ou c ponto equals, depois eu vou explicar o porquê disso, vermelho, eu não posso alterar. Se for verde ou vermelho, eu não posso alterar. Ou melhor, se for verde ou vermelho, eu altero. Então eu faço, eu executo aqui o C, o cor recebe C. Beleza? Então fica dessa forma. Else, eu não faço nada. Então nesse caso nem precisa do else aqui, ok? Eu só vou alterar a cor se for verde ou vermelho. Se não for, eu não altero. O que significa isso aqui? Faz todo sentido eu usar isso. Por quê? Eu estou definindo uma regra para a cor da minha cadeira. Ela só pode ser verde ou vermelho. Qualquer coisa diferente disso não vai alterar a cor. Olha só. Eu informei verde, então a cor foi verde. Agora se eu colocar aqui, por exemplo, azul. Eu vou falar que eu vou pintar a minha cadeira de azul. Ele mantém marrom. Interessante, né? Eu informei azul, a cor da cadeira não foi modificada. Se eu informar vermelho, aí ele deixa pintar de vermelho. Ah, Gilberto, mas não faz sentido eu querer pintar uma cadeira só de vermelho ou só de verde. Faz sim. Imagina que você não tem a tinta marrom, por exemplo. Você não tem a tinta roxa, por exemplo. Você poderia ter aqui, por exemplo, as cores possíveis. Ok? Você poderia ter aqui um vetor de cores que, se você informar uma cor diferente do que está naquele vetor lá, ele não vai pintar, porque ele vai falar não existe a cor. Vou falar aqui, por exemplo, else system não há tinta na cor desejada. Então, se eu for definir ali como azul agora, o que vai acontecer? Olha lá, ele mandou lixar, falou não há tinta na cor desejada e exibiu ali pintando a madeira, mesmo assim ele tentou pintar, né? Então imagina isso aí, serve para isso esse encapsulamento, né? Esses métodos. É para você definir o padrão dos seus atributos, tá ok? Beleza, Gilberto, mas é o seguinte, isso aqui, tecnicamente isso aqui tá errado, eu falar que o meu atributo começa nessa cor marrom. O que eu tenho que fazer aqui? Existe um método chamado método construtor. O método construtor ele é o seguinte, eu criei o objeto cadeira. Então quando eu crio o objeto cadeira, ele dispara o método construtor. Esse método construtor ele leva o mesmo nome da classe, cadeira. E é um método, na verdade, aqui eu coloco parênteses simples, né? Abre e fecha parênteses. E, por padrão, ele é público. Então ele é public cadeira. E aqui dentro é que eu vou informar o valor padrão da cor. Então eu faço que cor é marrom. Eu posso informar aqui dentro também que a altura recebe, por exemplo, sei lá, 50 centímetros. Vamos colocar essa altura em float, né? Então vamos colocar ela em metros. Então vai ser 0,5, né? 50 centímetros. E a altura do assento é, por exemplo, sei lá, 1,20. Vou colocar ali 0,50 para ficar mais fácil, né? E a altura do assento é 1,20. Ele está dando um erro aqui. Ele fala que não é possível converter, olha só, double para float. Eu costumo usar tudo double, tá ok? Dificilmente eu vou usar float em um software em Java. O double, pessoal, ele tem uma precisão maior, então ele tem vamos dizer assim, ele comporta um número maior, com mais casas decimais, com uma precisão maior. Então se eu for colocar, por exemplo, for armazenar aqui o pi, por exemplo, que tem não sei quantas casas decimais, não consigo chegar no limite hoje, pode ser que o float não consiga armazenar todas as casas decimais do pi, entendeu a lógica? Então o double ele tem uma precisão maior, por isso que eu vou substituir aqui para double e pronto. Ele fica melhor, né? Ele fala lá possible lost. Se eu manter ali, eu vou manter float lá para vocês verem. Olha só, ele dá o erro ali, ó. Tipos incompatíveis, né?
Possível perda na conversão de double para float. Então ele fala que pode acontecer uma perda aí das casas decimais, né? Então sempre orienta a usar double. E aí eu defini os atributos principais, né? Quais seriam os atributos iniciais da minha cadeira. Correto? Isso aqui é o meu objeto cadeira, pessoal. Não tem mistério nenhum, não. Isso já é um objeto, isso é orientação a objeto. Claro que para um exemplo desse aqui de cadeira, pode não ser tão interessante, você pode não conseguir entender. Mas a gente vai fazer agora um outro exemplo que você vai entender melhor. Vamos lá então, olha só. Vou fechar aqui o arquivo cadeira, tá? Vou manter ele aqui para colocar no projeto para vocês. Vou comentar esse código. E vou criar aqui abaixo, né, um novo código. Vamos lá. Eu vou criar um objeto agora, uma classe, né, na verdade, que vai ser a classe aluno. O que o aluno tem, então, na verdade? Ele tem um string nome, um string telefone, uma string matrícula, correto? Só que é o seguinte, algumas pessoas podem questionar isso. Gilberto, mas telefone é número, matrícula é geralmente tudo número, então por que você não coloca int? Pessoal, o que eu gosto de fazer é o seguinte, eu vou fazer algum cálculo com o telefone? Eu preciso fazer algum cálculo com os números do telefone? Não. Eu preciso fazer um cálculo com a matrícula? Não. Então se eu não preciso fazer cálculo, eu vou usar string. Se eu quisesse fazer cálculo, por exemplo, idade, por exemplo, a data de nascimento do cara, aí eu não poderia usar string para data de nascimento, eu tenho um tipo para data, né, próprio para isso. Entendeu a lógica? Então é o seguinte, tudo que eu não preciso fazer cálculo, eu uso como string. CPF, eu faço algum cálculo com CPF? Não. Qual que é o problema de eu armazenar um número tão grande como CPF em um int? Pode acontecer de eu estourar o limite do int, ok? Não falo para o CPF, por exemplo, CNPJ, que tem aquela quantidade de casas decimais, não, pelo amor de Deus, aquela quantidade de dígitos, né? CNPJ é um caso também de string. Eu não faço nenhum cálculo com o CNPJ, eu posso fazer cálculo com os números, né, para fazer a validação do CPF ou do CNPJ. Mas do número inteiro eu não vou fazer a validação, eu não vou fazer cálculo nenhum com ele. Então por isso que eu uso string. Private, tá ok? Sempre os atributos serão private. E aí o seguinte, eu expliquei para vocês os métodos get e set, né? Então para todos os atributos eu preciso criar um método get e um método set, ok? Então eu vou lá, public void set nome. Vou passar aqui string nome recebe nome. Ficou estranho isso aqui, né? Ele até grifou, tá vendo aqui? Deu até uma lâmpada aqui, tem uma sugestão para você. O que seria isso aqui? Eu tô falando que nome, mas esse primeiro nome aqui é o parâmetro ou é o atributo da minha classe? Não sei, como que eu defino isso? Aí então é só você colocar aqui como N. Aí você faz isso. Pronto, resolvido o problema. Tá, tem uma forma melhor de você fazer isso, fica até melhor de ler. Olha só, eu quero me referir ao atributo da classe, certo? Então quando eu quero me referir à classe que eu estou trabalhando, eu uso o this. O this significa isto, este, esta, né? Que quer referenciar a esta classe. Então eu vou falar aqui, essa classe, eu quero o atributo dessa classe, nome, e eu vou falar que ele vai receber o parâmetro aqui, nome. E o public string get nome, eu vou fazer aqui return this ponto nome, já até aparece para eu selecionar ali. Nossa, Gilberto, mas se eu tiver uma classe lá com 50 atributos, eu tenho que fazer isso para cada um? Não, não precisa. Você vai apertar no seu teclado aí Alt e a tecla Insert. A tecla Insert ela fica próxima ao Delete aí, tá? É o atalho. Ou você pode vir aqui no NetBeans. Não lembro onde que fica essa opção, código fonte, acho que é código fonte por aqui tem. Mas é um atalho muito simples. Alt Insert, ele gera uma lista aqui, tá vendo? Olha só. Gerar o que? Get e setter. Eu seleciono tudo e mando gerar. Ele gerou o get e o set para todos os atributos da minha classe. Ok? Apago aqui tudo.
Alt insert, get e setter. Se eu quiser gerar só o getter, só o get eu gero por aqui, só o set eu gero por aqui, ou o get e set ele vai gerar tudo. Aí eu seleciono todos aqui e mando gerar. Olha só que coisa linda. NetBeans gerou tudo aqui pra gente. Muito prático. Ou seja, você só define os atributos e ele faz para você a geração do código de get e set. Ele também gera para você, se eu vier aqui no Alt Insert, o construtor, tá vendo? Por exemplo, no construtor eu tenho que passar o nome, o telefone e a matrícula. Não, eu posso informar só o nome no construtor. Então, quando ele criar o objeto aluno, eu tenho que passar o nome do aluno que eu estou criando. Correto? Vamos testar então. Vou salvar aqui a classe aluno, um Ctrl S para salvar. E aqui no main eu vou criar aqui então um aluno A1 recebe new aluno. E aí ele pede o nome. Então eu vou colocar aqui Gilberto. Correto? Eu vou falar que o A1 tem telefone.set telefone. Vou falar que o telefone dele é, sei lá, qualquer coisa aqui. Isso aqui não vai interferir não. E vou fazer o seguinte, para virar um padrão, né? Vou falar que o telefone do A1 é tudo 1. A1.set matrícula. A matrícula dele é 0000001. E vou criar aqui um aluno A2. Recebe também um new aluno. Vou chamar ele de Pedro. Vou falar que o A2, que o telefone dele é tudo 2. E vou falar para o A2 também que a matrícula dele é 2. Correto? Então eu tenho dois objetos aqui. Eu vou fazer o seguinte agora. System.out.println. Eu vou falar assim, ó, nome. E vou concatenar aqui com A1.getNome. Vou fazer uma cópia aqui, nome, telefone, matrícula. Eu vou fazer A1.get telefone, A1.get matrícula. Não estou trabalhando com A2 ainda, só repara uma coisa, eu vou executar para vocês verem. Olha lá, nome Gilberto, telefone tudo 1 e matrícula 00001. Vou copiar esse código e vou mudar aqui agora só para 2. Vou colocar um system out ali também, para dar uma quebra de linha, né? Umas duas quebras de linha aqui. Nome 1, nome Gilberto, tudo 1, matrícula 1. Nome Pedro, tudo 2, matrícula 2. Eu tive que copiar e colar esse código duas vezes aqui, tá vendo, né? Eu poderia, por exemplo, criar uma função. Um public void imprime dados. Eu estou criando essa função na minha classe aqui, né, no arquivo principal do meu projeto, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar para ele um objeto do tipo aluno, vou chamar de A. Que aí é o seguinte, eu vou remover aqui. E aí, ao invés de passar A2, A1, eu vou simplesmente aqui chamar de A e A. E aí o que eu vou fazer? Não vou ter mais todo esse código fonte, eu vou chamar aqui de imprime dados. Outra coisa, né? Ele está me bloqueando aqui. Porque é o seguinte, a minha classe aula 2, na verdade ela é uma classe, correto? Tem um método aqui main, tá ok? E eu tenho o método imprime dados. Beleza até aí, né? Repara aqui no método main que eu tenho a expressão static. O que seria static? O static, ele quer dizer o seguinte, não vai mudar. Não é que não vai mudar, mas imagine que nada externo a ele vai conseguir alterar o padrão dele. Então imagine o seguinte,
eu não preciso instanciar o meu aula 2 aqui para ter o método main. Depois eu vou explicar isso melhor para vocês. Então o que você precisa fazer aqui agora? Public static void imprimir dados. Aí dentro do método main eu consigo fazer imprimir dados. E eu vou passar a 2 e antes daqui da quebra de linha eu vou passar a 1. Eu posso remover tudo isso. Ou seja, com uma função eu passo o objeto e ele acessa os métodos do objeto. Vou executar. Mesma execução, certo? Gilberto 1, matrícula 1, Pedro 2, matrícula 2. Correto? Agora, imprime dados podia ser um método do aluno. Então vamos jogar ele lá para o aluno. Vou recortar ele aqui e vou jogar ele lá para o aluno. Só que agora ele não é mais static. Ele é simplesmente public void, imprime dados. Só que agora eu não preciso mais passar o aluno. Porque olha só. Como eu estou criando o aluno, ele tem que imprimir os seus próprios dados. Ele não pode imprimir os dados de outro aluno. Então, tecnicamente, eu não preciso mais passar o aluno. E aqui no getNome, o que eu tenho que fazer é simplesmente um this.getNome, ao invés de a. This. Ou seja, a imprime dados vai imprimir os dados do próprio aluno, sem confundir um aluno com o outro. Vou salvar. Venho na aula 2 e aqui ao invés de chamar imprime dados passando a 1, eu vou fazer a1 ponto imprime dados. E faço o mesmo aqui para o A2. A2 ponto imprime dados. Só para executar para vocês verem a mesma coisa, tá vendo? É por isso, pessoal, que o encapsulamento, vamos dizer assim, é importante. Por isso que a orientação ao objeto é muito importante. O A2 não interfere nos atributos do A1. E cada um, quando eu chamo, é a mesma função, né? Imprime dados. Só que cada um imprime os seus próprios atributos. Conseguiram entender o que seria então a orientação ao objeto? Ah, Gilberto, mas e aquele static? Aquele static seria o seguinte. Vamos imaginar que eu vou criar um static, um método estático aqui, né? No aluno. Então eu vou criar aqui um public static. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Média. Essa média, vamos supor que seria, por exemplo, eu passo 2 notas, né? Double. Nota 1. Double, nota 2. E aqui ele vai fazer o cálculo e vai retornar return nota 1 mais nota 2. E tudo isso dividido por 2. Certo? É a média das duas notas. Ele soma as duas e divide por 2. Ah, claro, o retorno é double. Correto? Tudo certo, né? Beleza. O que acontece então? Eu coloquei o método, vou tirar esse static aqui para vocês verem, olha só. Quer dizer que a média é do objeto aluno. Então eu posso fazer aqui, por exemplo, a1 ponto média, certo? Só que é o seguinte, para eu ter acesso à média do aluno, eu preciso criar um objeto, eu preciso, vamos dizer assim, alocar memória para aquele objeto, eu preciso ter todos os dados do objeto, né? Todos os dados do aluno para poder calcular uma simples média de 2 notas. Eu poderia acessar o método média sem ter que instanciar um aluno. Para isso, eu uso o static. Se eu salvar aqui, olha só. Quando eu fizer aqui A1 ponto, não existe mais o método média. Tá, Gilberto, mas como que eu acesso então? Eu vou chamar a classe aluno.média. Olha só que legal. Média 10 e 15. Vou fazer aqui um double. Média recebe aquilo e eu vou imprimir. System. Média. Ah, pessoal, pode usar acento à vontade aí, tá? Faço sem acento aqui, mas pode colocar acento nos textos que em Java não tem aquele problema do C, não, tá? Vou executar.
Olha lá, média 12,5. O que ele fez? Somou 10 mais 15, 25 dividido por 2, 12,5. Realmente, faz todo sentido, né? Ou seja, eu calculei a média de duas notas sem ter que criar um novo aluno. Sem ter que ocupar memória com os dados de um novo aluno. Conseguiu entender a lógica? Ou seja, você pode ter, por exemplo, uma classe auxiliar. Uma classe, por exemplo, que você tem métodos, tem somente métodos, que ela não tem atributos, vamos dizer assim. Então você não precisaria instanciar a classe, né, criar o objeto para isso. É para isso que serve o static, tá ok, pessoal? Na próxima aula nós vamos trabalhar melhor essa questão da orientação a objetos, tá ok? Eu vou criar um exemplo simples para a gente criar um software orientado a objeto, tá ok? E na outra aula nós vamos ver então herança, tá ok? Espero vocês então. Se você gostou dessa aula, deixe seu curtir, inscreva-se no meu canal. Agradeço a todos pela visualização, até a próxima e tchau, tchau!